Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do senador Paulo Paim, presidente da CDH, e do senador Magno Malta, relator da sugestão que está aqui em debate. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar e ouvir dados tão relevantes sobre esse tema tão polêmico e espinhoso, e que, justamente por isso, não pode mais ser mantido sob o tapete. A sociedade precisa, deve debater sobre esse tema, que é o aborto. Eu falo aqui na condição de representante da Comissão da Mulher da UABDF, sou também conselheira seccional, deixando bem claro que a instituição também não tem um posicionamento no sentido de defender o aborto, E a minha fala aqui vai ser bastante breve, no sentido de chamar atenção para alguns outros aspectos que não necessariamente os dados relativos à questão do abortamento no Brasil, alguns aspectos jurídicos. A OAB tem a finalidade institucional, na verdade, um mandato constitucional de proteção do interesse público e aprimoramento e guarda da democracia e do Estado de Direito. E, nesse papel de guardião, tenho inafastável compromisso com a preservação da dignidade da pessoa humana, acima de qualquer outro valor. E, dentro desse enfoque, a Ordem dos Advogados, como eu disse, não defende e nem condena, efetivamente, a prática do aborto. O que nós defendemos e que temos buscado fazer, inclusive, recentemente, tivemos esse debate no âmbito da UABDF, no sentido de estabelecer um amplo e necessário debate sobre diversas questões que envolvem a questão do abortamento. Bom, o que chama a atenção nesse debate, as questões jurídicas, inicialmente, e, em especial, o debate de hoje, sobre essa sugestão de projeto de lei, em primeiro lugar, ser de iniciativa popular. Então, isso é um aspecto que precisa ser enfrentado e precisa ser encarado. O fato de nós termos hoje, nessa Casa Legislativa, a Casa da Democracia, a Casa do Povo, uma comissão que permite a legislação participativa e recebe uma sugestão de projeto dessa natureza, deixa bem claro a existência de um clamor da sociedade por mudanças na legislação. Então, isso é um aspecto que precisa ser encarado aqui, uma iniciativa popular para alteração legislativa. Então, esse é um fato, é um dado que não pode ser descartado, porque reflete, sim, um clamor da sociedade por mudanças. O segundo aspecto é que deixa claro e transparente que esse enfoque do nosso Código Penal, o tratamento criminal que se dá à questão do aborto no Brasil, reflete um certo anacronismo da nossa legislação, um descompasso existente entre a legislação penal que criminaliza a mulher que pratica o aborto e a nossa realidade social, e aí com dados muito bem colocados e muito bem trazidos aqui pelo doutor Henrique Batista, do Conselho Federal de Medicina. A situação que envolve as questões de aborto, as consequências dos abortos realizados clandestinamente, nos trazem aí diversos problemas de natureza de saúde pública, uma questão social que precisa ser enfrentada e não do ponto de vista criminal. O terceiro aspecto diz respeito ao descompasso que existe também entre a legislação brasileira, que hoje encara o aborto do ponto de vista criminal, com base no nosso Código Penal, superdatado, e os tratados e convenções internacionais que posicionam uma necessidade de enfrentar essa questão sob uma outra ótica, e evitar que o Brasil fique aí
em situação de atraso legislativo em relação a vários outros países no mundo que já encaram essa situação do abortamento de uma outra ótica, um outro aspecto, né? E, como eu falei aqui, é justamente o distanciamento entre a questão legislativa e a realidade social. O que não pode ser negado no Brasil hoje, o que não pode ser afastado no Brasil hoje, é que, não obstante existir uma criminalização do aborto, o aborto é praticado no Brasil. Apesar de terem sido apresentados aqui uma série de dados, tanto pela doutora Elizabeth como pelo doutor Henrique, do ponto de vista médico, e dados fornecidos pelo próprio Ministério da Saúde sobre o sistema de saúde, o SUS, o fato é que, no Brasil hoje, nós sequer temos condições efetivas. Os dados, eles existem, mas eles não são suficientes para analisar essa questão detalhadamente do ponto de vista técnico, porque nós não temos como aferir, como medir esses dados, porque a própria identificação dessa questão ela é maquiada. Tem vários dados que são invisibilizados, vários números que não vêm para a estatística, justamente porque não temos uma situação de clareza e de transparência, porque a questão é tratada somente do ponto de vista da criminalização. Então, as mulheres têm medo de reportar que estão sendo atendidas, estão sendo levadas a um atendimento em decorrência de um aborto praticado clandestinamente, em decorrência de um aborto tentado em casa. Então, existe uma maquiagem de todos esses dados, porque esses dados não aparecem, né? Essas questões não são trazidas, não são visibilizadas. A partir do momento que a gente consegue trazer esse enfoque para a questão da saúde, esses dados apareceriam com mais transparência, com mais clareza, e aí sim nós poderíamos fazer um comparativo e um estudo mais aprofundado sobre todas essas questões. Então, o que nós temos hoje são dados dizendo que mulheres estão morrendo, né, mulheres não estão não estão tendo autonomia, não estão tendo escolha e estão morrendo em decorrência disso. Então, precisamos pesar essas questões. Pela vida, sim. Pela vida, sim. Pela vida do feto, sim. Mas e as mulheres que estão morrendo em decorrência disso? E a vida dessas mulheres? Então, nós precisamos também encarar essa questão. Então, essa reflexão aí que eu gostaria de trazer é justamente por isso, né? O que é importante deixar aqui bem marcado? O aborto é uma questão de saúde pública, tá? A sociedade demonstra isso a partir do momento que temos uma sugestão legislativa nesse sentido. Fica clara a necessidade de se debater o tema e de se encarar o tema sob uma outra ótica, né? E esse debate precisa sair da esfera criminal, de colocar a mulher numa condição de julgamento moral, de julgamento penal, e transportar isso para uma ótica de direitos humanos, uma ótica da dignidade da pessoa humana, da dignidade daquela mulher para quem é negada autonomia, a dignidade daquela mulher para quem é negado o direito de escolha, a dignidade daquela mulher para quem é negado o direito à vida, porque temos aí dados trazidos de que mulheres estão morrendo em decorrência da prática do aborto clandestino, né? E a garantia de cidadania, de humanidade às mulheres que não se permite escolher. Então, o foco aqui, o que eu gostaria de chamar a atenção, é justamente sobre todos esses aspectos: o anacronismo da lei, o descompasso entre a legislação e a realidade, né? A incoerência de se tratar essa questão exclusivamente sob a ótica criminal e a necessidade de se garantir autonomia, direito de escolha às mulheres, por ser pressuposto, né, de exercício de cidadania e da dignidade da pessoa humana. Então, são o debate que eu gostaria de trazer, esses aspectos que eu gostaria de ressaltar, uma vez que as questões dos dados existentes, e aí a última
pesquisa tem os relatórios tanto da Anistia Internacional como os dados trazidos aqui pelo CFM, uma pesquisa encampada pela doutora Débora Diniz, do Instituto Anis. E, diante desses fatos, né, é uma realidade, a necessidade de, efetivamente, esse assunto ser discutido, sim, aqui no Congresso, que é a Casa do Povo, a Casa da Democracia, e a necessidade de, sim, a gente rever o enfoque legislativo para que tenhamos uma legislação mais atual e mais em sincronia com os anseios da sociedade dos dias de hoje. Obrigada, bom dia.